Projeto interessante, né? E olha só, vamos mudar de assunto, as férias escolares já começaram e com isso muita gente já está botando o pé na estrada, né? Nesse período de folga, o que todo mundo deseja é descansar, se divertir, mas às vezes o que era para ser motivo de alegria se torna motivo para dor de cabeça. E eu estou me referindo a problemas com passagens, pacotes de viagens, aluguel de casas para temporada e por aí vai, né? Para a gente saber como é que fica o direito do consumidor nessas situações, quem bate um papo comigo aqui no estúdio é uma especialista no assunto, a advogada Sara Saeg. Se você tem alguma dúvida aí, manda para o nosso WhatsApp, é o 996311006. Participe, porque a gente fica esperando a sua participação, que deixa a nossa entrevista sempre mais interessante. Bem-vinda, boa tarde, Sara. Boa tarde. Vamos começar falando dos problemas que a gente vê aí com relação ao transporte aéreo. Vamos. Né? Geralmente a pessoa se programa, às vezes acontece de chegar no aeroporto e atrasa o voo. Atrasa, mas não é um atraso pequenininho de poucos minutos, não, atrasa bastante. Quais os direitos do consumidor diante de atrasos nos voos? Então, a resolução da ANAC, ela fala o seguinte: caso aconteça 1 hora de atraso, o consumidor tem direito a telefone, internet, tudo por conta da empresa. Atraso de 2 horas, além disso, ele ainda tem direito à comida. Agora, se esse atraso ultrapassar as 4 horas, aí nós temos uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque, e se esse voo não for sair mais? O consumidor tem que ser recolocado no primeiro voo que vá para o destino dele, independentemente da companhia aérea. Ele não... tem que dar um jeito de colocar em qualquer companhia que seja, mas para que o consumidor chegue ao local onde ele comprou. Isso. Agora, se eles conversarem com o consumidor, porque tu também pode ser conversado, falar, não, olha, não tem condição, você aguarda. Se o consumidor, por exemplo, estiver saindo daqui de Goiânia, da casa dele, a empresa aérea tem que trazer ele de volta na casa dele e buscá-lo para onde, para o horário, né, que ele for. Agora, se ele estiver numa conexão, por exemplo, a empresa aérea tem que tirá-lo do aeroporto, levar para um hotel, pagar o hotel e depois buscá-lo de novo. Eu, pessoalmente, não saio do aeroporto. Porque eu tenho a impressão, isso já aconteceu comigo, eu tenho a impressão que quando eles me levam para o hotel, eu sou esquecida. Eles sentem que, por exemplo, está mais ou menos resolvido, depois vai fazendo coisa mais urgente quem está em cima do balcão, por exemplo. Eu fico lá e falo, não, eu quero ser embarcada no próximo voo. E tem um detalhe, você tem que vigiar, porque senão o próximo voo sai e você fica de novo. É difícil. E com relação a, por exemplo, alteração de data? Porque isso também acontece, a pessoa comprou o pacote, o hotel, tudo se organizou, de repente as empresas, principalmente depois da falência da Avianca, estão tal de mudar o horário, porque parece que está faltando voo. E se mudar o dia, o horário, o dia do voo, como é que faz? Primeiro eles têm que avisar com 72 horas de antecedência para o consumidor e outra coisa, isso gera dano para o consumidor. 72 horas ainda é pouco, se você pensar que às vezes a pessoa se programa meses para levar a família para um passeio, hoje já organizou hotel e tudo. Como é que faz a questão desse prejuízo? Mas a resolução só fala isso. E aonde que vai se resolver isso? Poder Judiciário. Tem que entrar na Justiça. E nem o PROCON dá conta disso. Não, dá não. Difícil, dá hein? não. E com relação... Porque as empresas não obedecem. Difícil, né? E com relação a ônibus? Ônibus é o seguinte, ônibus hoje tem uma regra que mudou, né? Que é bem interessante. Se a pessoa não embarcar, vale por até 1 ano aquela passagem dela. Que antigamente perdia a passagem. Perdia, coitado consumidor, perdia a passagem. Só voltando aqui à questão do avião, que eu acho que é super importante, se o nome da pessoa estiver errado, ele não embarca. E antes eles cobravam isso. Para voos nacionais, até no momento do check-in, você pode pedir que resolva aquele erro ali no seu nome. Agora, para voos internacionais, a resolução da ANAC fala que pode cobrar do passageiro. Então, se o nome estiver errado no bilhete, se você chegar um pouquinho antes, você ainda consegue resolver o problema no check-in. Para voos nacionais. Sem bacana isso. Bacana. Então, com relação aos ônibus, então, agora a pessoa, se ela atrasou por algum motivo, ela tinha comprado o bilhete, mas não vai conseguir viajar, ele fica valendo por 1 ano. 1 ano, ela não perde. Mas paga algum valor para remarcar? Não, não paga nada, é só remarcar. Tá certo. Ficou ótimo. Agora, com relação à bagagem, gente, isso dá uma dor de cabeça. Extravio de bagagem, Sara, o que a defesa do consumidor diz com relação a isso? É uma notícia triste que eu tenho para dar. Ah, não. Sabe por quê? Extravio de bagagem, o que acontecia? Até uns 3 meses atrás, era decidido no Poder Judiciário, com valores definidos aqui no Brasil. Agora,
O Superior Tribunal de Justiça teve algumas decisões recentes falando que são pelos acordos internacionais. Pelos acordos internacionais, os valores são muito baixos. Qual que é a minha orientação? Tira foto de tudo que você tem na sua bagagem. Por quê? Porque caso ocorra um extravio, alguma coisa, você pega, depois entra no Poder Judiciário e prova, porque com a prova eles não vão poder ficar só com os valores dos acordos internacionais. E os valores são em torno de quanto? Mil e poucos reais. Muito pouco, às vezes não paga nem a mala. Dependendo da mala, não paga. Justamente. E com relação à avaria, então, na bagagem? Porque a gente compra a mala, chega no local, a mala está quebrada. Avaria, algumas empresas, elas te dão o direito de escolha, né? Direito de escolha. Ou você vai pedir uma outra mala, ou eles te dão pontos, né? Para você viajar. E quebrar mais uma malinha, né? Se a mala for velha, é melhor. Se for velha. Se for nova, ideia é o quê? Andar com a nota fiscal, para já conseguir comprovar lá na hora? Ah, nada se faz na hora. Não resolve nada na hora? se resolve na hora. Tudo então, eu acho que uma prima minha teve sorte. Teve? Ela chegou da Espanha semana passada e a mala novinha chegou toda quebrada, e eram várias malas porque chegou a família. Eles restituíram R$1.000 e poucos, assim, na hora. Nossa, então foi porque era um voo internacional. Então, vai ver que foi por isso, né? Agora, com relação à decepção com pacote de viagem. A pessoa chega na agência, compra, mostra tudo lindo ali, né, no computador e tal. Chega lá, não é nada daquilo que você planejou, que programou e que estava esperando. Como é que você faz? Você tem que tirar foto, reclama para quem? Como é que faz? É assim, toda oferta vincula, está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Você não é obrigado a ofertar, mas a partir do momento que você oferta, você é obrigado a dar cumprimento. Então, você tem que guardar o quê? Tudo o que a empresa te ofertou, tudo. As fotos e tudo mais. E se chegar lá, não aconteceu da forma como foi acordado, também fotografar, pegar testemunha e etc. Por quê? Porque a ação é proposta no domicílio do consumidor, aqui onde ele mora, em Goiânia, no caso. E como evitar esse tipo de problema? Tem alguma dica para a gente não cair nesse tipo de situação? Tem. A pessoa, vou comprar de determinada empresa, pergunta. Entra no site, entra no Reclame Aqui, vê se tem reclamações contra essa empresa. No PROCON tem o cadastro de reclamações fundamentadas, entra no cadastro de reclamações fundamentadas. O melhor é o boca a boca, é você perguntar para a pessoa que já viajou como que foi com aquela empresa. E o que deve ter no contrato junto à agência de viagem? O que é importante que tenha no contrato? Tudo, tudo. Caso a viagem não ocorra, caso aconteça alguma coisa durante essa viagem, as responsabilidades, mas a gente tem que levar em consideração que é um contrato de adesão. O contrato de adesão, ele já vem pronto e não tem condição do consumidor discuti-lo. Mas nesse contrato de adesão tem que vir o quê? O mínimo. Multa, caso seja descumprido o contrato, etc. Esse mínimo eles já têm. E com relação ao aluguel de casas para temporada, que agora está muito na moda, porque sai a família toda, principalmente agora que é férias, muita gente, hotel às vezes fica caro e não te dá às vezes o mesmo conforto quando você vai com muita gente, só que às vezes a pessoa aluga ali, porque pela internet, chega lá, tem um susto e às vezes assim, às vezes não é nem a casa, o apartamento, enfim, o imóvel não está do jeito. Às vezes o imóvel nem existe para alocação, às vezes é um imóvel de uma pessoa que está morando lá, nem sabe que colocaram o imóvel dela na parada ali de aluguel. Como é que faz uma situação dessa? O que você fez nessa situação? Você pô, chegar lá, a casa de outra pessoa não tem nada a ver. Era um hotel. Meu Deus. Eles colocaram uma foto, quando nós chegamos lá era outro. Bom, eu consegui resolver bem a situação. Como fazer, então? Qual o passo a passo para resolver um pepino desse? Casa de temporada é muito complicado. Então, também, geralmente as casas que estão para serem alugadas, a pessoa aluga sempre nas altas temporadas. Então, mesma coisa, procure em site. Vê se tem algum vizinho ali nas redondezas para ver com essa pessoa se tem algum problema ali. Pergunta, alguém já foi para lá? Como é que não é? Porque depois é só hora que volta. E a dica mais importante nesse caso, não pague tudo antecipadamente, dê apenas uma entrada, porque você dando uma entrada, se você chegar lá não é o que você quer, talvez não se resolva na hora, mas você vai ter o dinheiro para procurar outro local. É porque a pessoa às vezes sai com tudo programado e chega lá, e geralmente, mas tem lugar que pede praticamente para você quitar, né? Não pode. 50% até que tudo bem, mas o que isso eu não concordo, não. Eu não pago.
Tá certo. E tem mais alguma observação que você faria para esse momento de férias, para quem está saindo ou se programou, para evitar dor de cabeça, Sara? Olha, das coisas que a gente falou, que sim, o que você acha que ainda pode ter ficado de fora e que ainda seja complicado? É um pouco difícil, porque férias é tão complicado. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, se prepare, porque você vai ter atraso de voo, Ai, não tá você vai ter como atraso fugir de disso, ônibus, né? não tem como fugir disso. E qualquer coisa, qualquer complicação que você passar, fotografe, pegue nome de testemunhas. Sabe? Essas ações no PROCON costumam assim, dar resultados satisfatórios para o consumidor? No PROCON, o que resolve? Resolve os danos materiais, né? Que a questão seria, por exemplo, o que ele pagou e ele não ficou lá naquela casa. Agora, os danos morais, tanto o dano moral estrito sensu, quanto o dano moral pelo desvio produtivo do consumidor, que é o tempo perdido pelo consumidor para resolver esse problema, que é hoje o dano que os juízes estão entendendo melhor, só no Poder Judiciário, via advogado. Tá certo. Sara Saeg, muitíssimo obrigada por participar com a gente dessas dicas aí para quem está planejando ou já está começando a sair de viagem nessas férias para evitar dor de cabeça. E se não deu tempo de se programar direito para essa, para a próxima. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Ótima tarde. Obrigada e uma boa viagem a todos.